Ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão 459, bora tocar o terror na terra. Já chega escrevendo aí, bora TTT. O que é TTT, Thiago? Tocar o terror na terra. Você que está assistindo gravado, por qualquer motivo, você é nosso convidado todos os dias, 4h59, nós estamos aqui ao vivo para tocar o terror na terra. E hoje, nessa semana, na verdade, a gente vai falar sobre ser o primeiro milionário da família. Escreve aí, eu sou o primeiro milionário da minha família. Já escreve aí, eu sou o primeiro milionário da minha família. Tiago, vamos entender o seguinte: quais são os conceitos básicos antes da gente começar? Primeiro, você entender que ser um milionário é sobre um fruto, sobre um resultado. Escreve aí, existe uma diferença entre semente e fruto. Fruto é o resultado, é aquilo que a gente vê, é aquilo que é tangível, é aquilo que é palpável. Semente é aquilo que é algumas vezes menores do que o fruto. Talvez algumas centenas, algumas vezes estou vendo alguns comentários aí. Fala aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então vai lá. Semente é aquilo que é menor do que o fruto. Talvez algumas centenas de vezes menores do que o fruto. E todo fruto, ele sabe exatamente, a galera já falou, vai ser aulão, se vai ser aulão, já pega papel e caneta. Pega papel, caneta, água, Maneus Aldina para explodir a sua mente e seu coração. Então, sobre ser milionário, qual alguns conceitos que a gente vai falar antes? Que ser milionário é sobre um fruto daquilo que foi semeado lá atrás. É algo que é tangível. E isso é das menores coisas do que nós vamos falar no dia de hoje, é exatamente sobre o fruto. Porque eu quero que você entenda que o fruto, ele é natural. Todo fruto, ele é natural. Lembre sempre, a semeadura, ela é opcional. Já a colheita, ela é obrigatória. Você tem a opção de semear, mas não tem a opção de colher, porque a colheita ela acontece todos os dias. Bora lá então. Pega sua Bíblia, abre aí em Mateus capítulo 13. Pega aí, Mateus capítulo 13, a gente vai dar uma lida aqui para você entender algumas coisas. Mateus capítulo 13 fala sobre algo que você pode trazer para vários conceitos. E quando eu começar a trazer alguns conceitos, você vai entender exatamente que tudo aquilo que a gente trouxer como conceito, ele vai trazer embasamento para construir algo que não é somente ser um milionário, mas é sobre construir algo grande. Então tá lá. Mateus capítulo 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o capítulo 13 começa com Jesus contando uma parábola. Toda a multidão se reúne ali, junto com a multidão reúne-se os discípulos. Quando ele prega sobre o Sermão do Monte, lá no Sermão do Monte, ele já traz uma separação entre multidão e discípulo. Se você olhar no capítulo 5, ele fala o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou.
Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo. Então, lá no Sermão do Monte, ele traz uma diferença entre multidão e discípulo. E esse é o primeiro conceito que eu quero que você tenha sobre criação de riqueza, mas não somente sobre isso. É sobre o jogo da vida. O tema de hoje é sobre isso, mas a gente vai falar sobre vários aspectos para você não se aprisionar a mente apenas nesse resultado. Qual é o primeiro conceito? Que existe uma diferença entre multidão e discípulo. E a diferença está na expectativa de cada um deles. Cada um tem uma expectativa diferente. A multidão tem uma expectativa do tipo: o que você pode fazer por mim? Por exemplo, alguns estão sentados aqui assistindo essa aula, ou essa live, ou seja a forma que você quiser encarar essa transmissão, com a expectativa de multidão. Do tipo: o que você, Thiago, pode dar para mim? A multidão sempre vai ficar esperando que o outro faça alguma coisa por ela. A multidão é aquela que fica sendo jogada de um lado para o outro. Você vê isso nas empresas, nos comércios, nos lugares. A multidão fica sempre só esperando o quinto dia do mês. A multidão não joga o jogo da vida para ganhar. A multidão apenas espera que o outro faça alguma coisa por ele. O discípulo é diferente. O discípulo é aquele que olha e fala o seguinte: o que eu posso fazer por você? O discípulo fala o seguinte: o que eu posso aprender aqui e multiplicar nisso? Então aqui ele já começa a mostrar o seguinte, que toda parábola não é uma história infantil. Durante muito tempo as pessoas achavam que parábolas eram histórias infantis. Parábola não é uma história infantil. Parábola é um recado para os governantes. Escreve aí. Toda parábola é um recado para os governantes. Parábola é um recado para os reinantes. Toda parábola é para aqueles que são reinantes e governantes, que dominam e multiplicam, porque foi isso que nós somos chamados, para dominar, governar e multiplicar. Então, entenda o seguinte: o que é uma parábola? Ele está vindo num caminho, existe algo aqui, eu desvio disso aqui, eu faço uma parábola e sigo. Interessante naquele texto da mulher samaritana, a mulher samaritana era aquela mulher que estava num poço, pegando água, ao sol do meio-dia. Jesus passa e pergunta para ela se pode servir água para ele. E aí ela fala que se questiona por que um judeu estaria falando com uma samaritana, sendo que os povos não se davam bem. E ele falou que você não me conhece. Porque se eu te der da água que eu tenho, você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Ah, por que eu estou te falando isso? Porque Jesus ele saiu do caminho dele e ele fez uma parábola no caminho. Quer dizer, ele deu uma volta para encontrar aquela mulher. Essa história é tão interessante da mulher samaritana, porque existem coisas que acontecem e você não entende o que acontece, mas lá na frente existe uma explicação. Sabe os poços que foram enterrados de Jacó? Há muitos anos atrás. E teve um que ele desenterrou. Foi exatamente esse que a mulher samaritana foi pegar água. Olha só que interessante. Ele desenterrou um poço e foi o que a mulher samaritana. Existem coisas que você vai fazer que não sabe para que é, mas lá na frente vai abençoar alguém. Mas isso é só uma parábola para você entender o recado de hoje, que nada tem a ver com o tema que nós estamos falando hoje. Mas isso vai ser um fruto de tudo aquilo que você vai colocar na sua vida. Então Jesus teve que fazer uma parábola para encontrar aquela mulher. E aquele encontro fez ela mudar de mentalidade, ela mudando de mentalidade, ela converteu toda uma cidade. E aí, presta atenção. Não estou te falando que não precisa, mas ela não teve que fazer teologia. O testemunho dela converteu toda uma cidade. Presta atenção.
o testemunho de uma mulher adúltera. Era por isso que ela buscava água ao sol do meio-dia. Por quê? Porque as outras mulheres reclamavam, colocavam ela de lado, porque ela já teve 5 maridos. E Jesus revelou isso a ela. Falou, eu te conheço. Você já teve mais maridos. Era por isso que ela ia no sol do meio-dia. Um testemunho de uma mulher dessa mudou toda uma cidade. Te pergunto, e o seu testemunho tem mudado quem? Presta atenção. O testemunho de uma adúltera converteu parte da cidade. E eu te pergunto, e o seu testemunho tem mudado quem? Foi aquilo que ela acreditava, não era aquilo que ela falava, aquilo que ela ensinava. Eu não estou te falando para não ensinar, não aprender, não. Tem que aprender e aprender muito. Principalmente nos dias atuais, onde as pessoas têm perdido consciência de quem elas são e para aquilo que elas foram chamados. O ser humano realmente está doente. Mas entenda o seguinte, que o médico ele veio para aqueles que são doentes. Trazer uma nova consciência, clareza e entendimento de quem são. Por isso que é importante ler, estudar, para que cada vez mais você aperfeiçoe, não fique somente na rasura. Então, aí aconteceu o quê? A parábola para ter um encontro com ela e mudou toda a vida de uma cidade. Para que serve a parábola? Ele fala o seguinte, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Aqui vem exatamente o recado dele. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Aqueles que têm vão receber ainda mais, e aqueles que não têm, até aquilo que não tem vão ser retirado. Está falando sobre o conhecimento. Aquele que tem vai se receber cada vez mais, e aquele que não tem, por falta de conhecimento, vai perecer. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem. Nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O convite sempre vai ser para que você busque cada vez mais. Por isso que eu te falei, o primeiro momento, seu testemunho pode. Só que você precisa buscar, porque o povo perece por falta de conhecimento, discernimento e clareza. E aí Jesus continua falando o seguinte, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Lembra dos discípulos? A multidão, ela está sempre mais longe, o discípulo está mais perto. O discípulo é aquele que está... Discípulo significa aprendiz. Lá em Isaías, quando você ouve um texto que fala o seguinte, todo homem sábio deve precisa ter um rosto de pedra, uma boca erudita e um ouvido de discípulo. O que isso significa? Um rosto de pedra é um rosto que, independente da situação, ele se mantém estável. Uma língua erudita é uma língua pronta para o ensino. E um ouvido de discípulo é um ouvido pronto para aprender. Discípulo significa aprendiz. Cada vez mais que você se coloca como um aprendiz, como um discípulo, você não aceita mais ficar na superfície. E começa a buscar cada vez mais as profundezas. Então, a todos os discípulos foi entregue o quê? O conhecimento do reino. Não somente algo que é natural, foi entregue o conhecimento do reino. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E agora ele vai começar a explicar o que significa a parábola do semeador, e só para você entender, a gente está na semana para você aprender a gerar grandes frutos. E um dos frutos da riqueza é somente um dos frutos que vão ser gerados conforme as sementes que foram semeadas. E ele começa a explicar agora, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Tipo 1. Quanto à semente que caiu em terreno rochoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Enquanto a semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Escreve aí, tipos de solos ou tipos de terreno. Tipos de solo e tipos de terreno. O que isso significa, o que essa parábola tem de tão especial para nós? É que existem 4 tipos de pessoas. Quais são os 4 tipos de pessoas? Existiam exatamente os 4 tipos de discípulos, e você vê na leitura os 4 tipos de discípulos, ou as 4 pessoas que chegavam próximas a Jesus. Multidão é aquela que chega e vai questionar. O que é o primeiro solo? O primeiro solo é aquele duro. Duro, o que significa? Arrogante, soberbo, prepotente. Tipos de solo fala sobre o tipo de coração. Vamos entender e voltar um pouquinho antes. Talvez você está chegando agora, nunca me conheceu e nunca ouviu esse conceito sobre aprendizado. Existem 3 fases na vida de qualquer pessoa e todos os dias você passa por isso. Se não passa, deveria passar e ser um lifestyle. Porque nós estamos buscando a estatura do varão perfeito, todos os dias estamos aperfeiçoando, mudando a forma de pensar. Então, se for mudar a forma de pensar, eu preciso fazer o quê? Buscar algo, gerar uma transformação. Isso gera um transbordo. Isso é a vida. Macro, a vida é recebo algo, gera uma transformação em mim, entrego isso para o mundo. Esse é um grande segredo. Todos os dias eu estou aqui na live, eu recebo algo, gera uma transformação e transborda. Seja de forma ativa, da forma que eu estou fazendo hoje. Eu estou dando uma aula de forma ativa, então eu estou aprendendo, absorvendo, gerando uma transformação, estou transbordando. Então, tudo que eu leio gera uma transformação, ele passa por uma caixa de crença, de realidade minha, de verdade, e eu transmito isso para você. Você, do outro lado, está no processo de forma passiva. Recebe, gera uma transformação, e isso vai gerar um transbordo. Se você está anotando, se você está ficando feliz, alegre, está triste, está chateado, está falando com o filho, com o esposo, com a esposa, você está transbordando. Então, você faz isso de forma ativa e passiva durante todo o dia. Presta atenção, viver nessa vida, você passa exatamente por esse processo diariamente e diversas vezes no dia. Você está andando na rua, alguém buzina, você recebe essa informação, gera uma transformação, quer dizer, bate nas suas crenças e valores e vai gerar um transbordo, que é o quê? Uma reação. Então, tem uma ação, gera uma transformação e uma reação. Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês estão comigo? Então, tudo é exatamente sobre isso. Por quê, Thiago? Porque todo o meu comportamento, ele fala sobre a materialização de uma emoção. E toda emoção, ela é gerada conforme eu absorvo. Então, eu recebo, gera uma transformação e gera uma reação, gera o transbordo. Então, eu quero que você entenda que isso é um estilo de vida. De pegar o quê? Pegar as informações, deixar bater. Então, o primeiro tipo de solo é o solo duro. Que é o quê? Alguém recebe uma informação e a informação não entra. Por que não entra? Porque a arrogância fala, eu já sei disso. Não, isso daí não é bem assim. Talvez isso poderia ser diferente. Eu nem gosto do fulano da forma que ele fala. Eu acho que não faz sentido isso. É um coração duro.
aonde não entra aquilo que ele foi buscar. Ele vai ler um livro, ele se coloca à disposição para ler um livro, ele vai ler um livro, falar, eu acho que nem é assim mesmo. Não, deixa para lá. Coração duro não permite entrar para gerar uma transformação. O que acontece? Toda semente que é lançada, ela fica fora dessa terra, porque não gera transformação. Essa é uma semente. E quem vos fala era alguém que até pouco tempo atrás era exatamente isso. Um coração duro, coração frio, um coração de pedra. Eu não permitia que nada. Eu, Tiago, esse que vos fala, arrogante, soberbo, prepotente, achava que sabia tudo. Era o rei da verdade. Então, tudo que as pessoas falavam, não é bem assim, eu sei fazer isso. E por isso que eu demorei tanto para prosperar. E quando eu digo prosperar, não estou falando sobre criação de riqueza, estou falando prosperar realmente, ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um amigo melhor. Uma beijoca aqui. E aí? Tem festa na escola, né? Um beijo. Dá oi pra galera aí. Bola, tá? Faz esporte corajoso no carro. Coração duro. Alguém falou, meu marido tem um coração duro. Sabe o que é quebrando o coração duro? O amor. Um verdadeiro amor, um amor genuíno, ele constrange. Um amor genuíno, ele constrange. Aquele amor, depois você que precisa constranger com amor as pessoas, vai lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 tá, explica certinho. Então, o primeiro terreno é esse, que é duro. Qual é o segundo tipo de terreno, Thiago? É aquela semente. É a semente, pode ser a palavra, pode ser a oportunidade, pode ser o network, pode ser um novo conhecimento. Entra lá, numa terra, alguém perguntou, fazer o forte e corajoso, pode explicar? Já explico, é uma leitura que a gente faz, onde o texto diz, continue sendo forte e corajoso. E aí depois a gente fica um de frente para o outro, ou no espelho, aí a gente fica assim. Aí declarando, não, hoje eu vou tocar o terror na terra, hoje eu sou incrível. Todos os seus filhos, eles saem para o mundo e muitos são destruídos pelo mundo porque não tem uma armadura da autoimagem, de saber verdadeiramente quem é, para aquilo que foram chamados e qual é a sua missão. Então, todos os dias, tem que fortalecer. Ei, você é um governante, você é um reinante, vai tocar o terror na terra, você é forte, você é corajoso, você é rápido, você é inteligente, você é amado, você é um bom filho. Aí todos os dias a gente... Aí como é homem, daí a gente já faz umas lutinhas, e aí ele vai tocar o dia dele, eu vou tocar o meu dia. Ontem foi um grande dia de treinamento. Depois do Forte e Corajoso, estava ensinando meu filho em posição de mãos, né, a orar. Aí ele foi orar por mim, foi para o trabalho, ele foi orar por mim. Foi muito massa o dia de ontem. Vamos voltar para as sementes aqui para você começar a entender. Tá? Então, você que tem filho, lembre-se, arme seus filhos todos os dias. Revista eles de uma armadura todos os dias, para eles entenderem verdadeiramente quem são. Efésios 6 fala sobre a armadura que nós recebemos, um capacete que protege nossos pensamentos, uma coraça que protege as nossas emoções, a Bíblia, que é a palavra, a fé, que é o escudo, tudo isso vai te proteger nos dias de hoje. Mas eu vou te falar, nossos filhos são inundados de informação. Eles são inundados por isso. Mas enfim, um dia a gente pode falar sobre isso. Aí, seguinte, a gente está lá e aí todos os dias tem esse coração duro. Terreno 1, tipo de pessoa 1. Coração 2, tipo de solo 2. Qual que é o tipo de solo 2? É aquele que recebe a semente com alegria. Por exemplo, você ouve aqui e fala, nossa, que massa! Eu vou ser o primeiro milionário da minha família, eu vou crescer, eu vou ser um terreno fértil, um solo fértil, eu vou explodir tudo mais, sai daqui super empolgado, mas não tem profundidade. É um solo rochoso. O que é rochoso? Ele ainda tem muita pedra aqui e tem pouca terra. Ele não tem profundidade de terra. Qual é o problema disso? Recebe a semente começa a germinar. Só que qualquer vento, água, chuva, sol,
uma criança que consegue tirar esse broto, por quê? Porque ele não conseguiu criar raízes. E o que são as raízes? O que é um bom terreno? É o conhecimento. Por isso que eu te falei, o testemunho ele pode mudar uma cidade. Mas a palavra muda uma geração. Você precisa ter conhecimento, buscar aprofundar cada vez mais conhecimento. Eu falo para todo mundo, busque conhecimento cada vez mais. Porque conhecimento traz relevância e utilidade na sociedade. Conhecimento vai fazer com que você seja alguém mais útil na sociedade e tenha relevância. Aqui eu não vou trazer alguns exemplos, vou trazer o conceito, mas não vou trazer exemplo, porque eu falo isso normalmente fora de aula, eu falo isso. Mas imagina o seguinte, um político, um presidente da República, o prefeito da sua cidade e você. Vamos usar esse exemplo. O prefeito da sua cidade e você. Estou no hospital e eu não estou desmerecendo ninguém, eu só quero que você entenda o conceito e eu vou usar isso só para ser mais fácil de você entender e mensurar. O prefeito da sua cidade está lá e você está no hospital. Os dois têm um estado de emergência. Precisa atender, eu sei que eles vão querer atender os dois. Mas se tiver que escolher um para atender 5 minutos antes, quem que os médicos vão atender e escolher 5 minutos antes? O prefeito ou você? Presta atenção, se você tiver um coração fértil, não um coração duro, você já vai entender o que eu estou te falando. Tá, chegou o prefeito e você no hospital no mesmo instante. Qual deles eles vão atender primeiro? Alguém colocou o prefeito. Por quê? Por causa da relevância dele dentro da sociedade. Beleza. Chegou o prefeito e o governador no mesmo instante. Qual que eles vão atender primeiro? O governador. Chegou o presidente da República e o governador. Não estou nem usando você, porque já ficou lá com o prefeito. E você. Está entendendo? Quanto mais utilidade para a sociedade, quanto mais relevância, mais poder de influência. Se você entender, se uma pessoa já entendeu, escreveu um putz gigante aqui na tela. Presta atenção. Aumente o seu nível de relevância. A Valcilene falou, sempre o maior. Eu pergunto, e por que não é você que vai ser o primeiro a ser atendido? Por causa de relevância. Eu começo agora 2 pós-graduação de neurobusiness e de antropologia e ano que vem eu faço mestrado em marketing. Por quê? Para aumentar a relevância. Construindo o quê? Relevância. O que eu quero te convidar é você construir relevância em todos os momentos. Como que eu faço isso? Através de conhecimento, através de experiências, comprando cada vez mais, se colocando à disposição, comprando problema todos os dias, entrando todos os dias em novos desafios. Entrando todos os dias, e quando eu digo desafios, não é somente rolês de desafios, é entrar em desafios que vai aumentar a sua relevância, você começa a conhecer cada vez mais. E agora você entende porque nós entramos em tantos desafios, porque o Pablo está em tantos momentos fazendo tantas coisas, exatamente construindo relevância. Não, dá um check aí na sua cabeça, explode isso aqui, se não explodir o seu coração, não sei o que explode mais. Por quê? Porque caiu uma semente, uma oportunidade, ela começou a germinar, só que ela tem pouca raiz. Então fica fácil de qualquer pessoa arrancar ela. Eu preciso fazer o quê? Criar mais raízes. Quanto mais raiz ela criar, mais forte ela vai ficar. Então, o segundo tipo de gente, segundo tipo de pessoa, são pessoas que recebem, mas não conseguem exercer muito, porque não tem raiz, não tem profundidade, não tem conhecimento, não consegue adquirir isso, para que isso fortaleça ela cada vez mais. Eu quero que você entenda o seguinte, quanto mais você crescer, mais vai servir. Por quê? Quanto mais útil for, mais eu vou agregar as pessoas. Eu já acho que foi ontem, no 10 em 1, que eu estava, na minha participação ali no começo, eu estava compartilhando com os alunos sobre o canivete suíço. Se você pega uma colher, ela tem uma utilidade.
Se na mesma peça tem uma colher de um lado e um garfo do outro, ela aumenta a utilidade dela, quer dizer, ela serve mais pessoas. E se aqui no meio eu conseguir abrir num canivete, então tem uma colher, um garfo e uma faca aqui, eu consigo ajudar ainda mais pessoas. Pergunto, quem que auxilia mais, um garfo ou um canivete suíço? O canivete suíço vai servir muito mais pessoas, por isso que o maior é aquele que serve, porque ele é mais útil, ele tem mais habilidades, ele tem mais utilidade. Não adianta apenas você querer servir, servir, servir e não aumentar a sua utilidade. Às vezes você acha que servir é somente ficar ali ajudando os outros. Servir não é ajudar ninguém. Servir é pegar as suas utilidades e entregar para os outros. Por exemplo, eu estou aprendendo bateria, eu estou aumentando a minha utilidade. É para tocar numa banda, Thiago? É para dar um show? Não, não. É para aumentar a minha cognição e o meu repertório. Só isso. Então, quando eu começo a ter um repertório, eu consigo servir mais pessoas e mais rápido. Então, o segundo tipo de solo é exatamente isso, que eu preciso acrescentar, tirar as pedras, as dúvidas, aquilo que era duro e começar a deixar cada vez mais terreno, mais conhecimento. Terceiro tipo de pessoas são as pessoas que têm boa terra. O problema não está no solo, não está no princípio. Ela tem conhecimento, muito conhecimento. Ela estuda muito, se dedica muito, bastante. Só que o problema dela está fora, quando ela brota e começa a ver a luz solar. Terceiro tipo de terreno para você lembrar é o seguinte: outra parte, capítulo 3, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Quer dizer, ele cresce, mas porque tinha tanto espinhos, ele ficou sufocado. Quando Jesus começa a explicar, tá lá. Quando surge alguma tribulação, versículo 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Então, as preocupações da riqueza, as preocupações da vida fazem com que ela fica abafada. Às vezes você colocou uma boa semente no seu coração, começou a crescer, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a falar, não, nem é assim. Não, para com isso. Não, agora você nem quer mais conversar, agora você não quer nem mais papo, agora você fica acordando 4h59 da manhã, tá doidinho da cabeça. Só fala coisa positiva, não quer ouvir mais não tem tempo para ouvir uma discussãozinha, uma mentirinha, uma desculpinha. Ei, presta atenção, você já não quer mais saber das coisas, as pessoas começam a te julgar e aí fala, não, é melhor eu voltar. 5h34 da manhã, deixa eu te falar algo. O seu sucesso vai denunciar o fracasso das outras pessoas. Não, anota esse código aí. O sucesso denuncia o fracasso de outras pessoas. O John falando, não assiste novela, não quer mais saber de novela, não quer mais saber de futebol, disso, aquilo, não tem mais tempo para ficar de historinha. Alguém falou, não entende porque acordar 4h59 da manhã. Eu estou vendo alguns comentários de vocês, e aí eu me sinto muito amado por cada um de vocês. O senhor me chamou para algo aqui na Europa e a gente veio aceitou esse chamado, mas eu me sinto muito amado por cada um de vocês aí, pelas mensagens que vocês têm me mandado. E que vocês transmitam isso para as outras pessoas. Que tudo aquilo que você pega comigo gere uma transformação em você e você transborde para outras pessoas. Obrigado pelas mensagens. Tamo juntos. E aí, voltando para cá, é o seguinte: o seu sucesso vai denunciar o fracasso das outras pessoas. Porque como que as pessoas no mesmo ambiente, umas crescem e outras não? Ninguém entende isso. Como que é possível? Como que é possível isso? Então, o terceiro tipo de gente é aquela que começa a crescer empolgada, super, mas o ambiente começa
Qual é o resultado para isso? Cresça rápido. Cresça com muita velocidade. Cresça não olhando para os lados. Por quê? Porque se aquela semente ela brotar e aquele caule romper e crescer e virar uma grande árvore rápido, aqueles espinhos não têm tempo para sufocá-lo. O problema é que a sua dúvida permite tempo para os outros sufocá-lo durante o seu crescimento. Olha só. Se você crescer devagar, os espinhos vão te sufocar. Cresça rápido e com intensidade, porque a intensidade distorce a realidade. Pega esse código. A intensidade distorce a realidade. Preciso crescer rápido. De repente, as pessoas vão olhar. Aquele caulezinho virou essa árvore gigante. E o último tipo de solo é um solo fértil. Esse sim, coloca uma semente numa boa terra, ela cresce gerando frutos 30, 60, 100 por 1. Eu te falei sobre 4 tipos de solo, mas entenda que esse não é somente 4 tipos de solo. Eu quero que você entenda que isso é um processo. Muitos de vocês estão na fase número 1, coração duro. E às vezes não é só por ignorância, não é só por arrogância, não é só por soberba. Às vezes é só falta de conhecimento. Está no nível 1. Tolo é aquele que não tem informação. Provérbios fala o seguinte: você que é tolo, busca o equilíbrio e bom senso. Você que é inexperiente, busca o conhecimento. Às vezes está sendo um coração duro somente porque falta conhecimento. Você começa a buscar conhecimento, vai para o tipo 2, que recebe as sementes, mas ainda não tem muita profundidade. E aí, quando começa a mudar, vai para a fase número 3, que é o quê? Começa a gerar o fruto, só que os amigos começam a ver você gerar um movimento diferente, estar diferente, mudar de fase, porque uma semente é uma fase, um caule é outra fase, a árvore é outra fase, e o fruto é uma outra fase. Todos eles são a mesma coisa, estão em fases diferentes. Você, com o coração duro, e você fértil, você é a mesma coisa, somente uma fase. Você tem um solo fértil, coloca, meu solo é fértil, eu sou alguém fértil, eu sou alguém próspero, eu sou alguém abundante, eu sou alguém que gera frutos. Escreve aí, eu sou alguém abundante, eu sou alguém. Você só precisa ter um encontro com uma mensagem verdadeira e o seu testemunho vai mudar toda uma cidade. Ou você acha, olhando o texto da mulher samaritana, não, ela chegou lá e todo mundo aceitou. Não, tá certo, essa mulher tá certa. Ela fez o rolê todo dela e a gente vai acreditar nisso que ela está falando. Não, a verdade nos olhos dela, a intensidade com que ela falava isso, aquilo que ela acreditava, as pessoas falavam, não, existe alguma coisa. Olha a luz que está diferente nessa mulher, olha o chakra que está aberto dela, olha os pontos cardeais dela. As pessoas vão me falar tudo que é coisa. Não, é um encontro verdadeiro. É um ferver do espírito. Paulo falava o seguinte: seja fervoroso no espírito. Ser fervoroso no espírito é entender o seguinte, que todo alimento que chega numa água fervente, ele muda o estágio dele. É assim quando alguém chega em você, que é fervoroso no espírito, que experimenta bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, lealdade, a pessoa chega a você, pum, ela muda o estágio dela. E não é aquilo que eu convenço, é naquilo que eu semeio. Porque eu só fui chamado para semear. Quem convence é o Espírito de Deus. Eu só preciso sair para semear. Só para você que chegou aqui, às vezes, para aprender a fazer mais dinheiro, aprender a ser o primeiro milionário da família, entenda o seguinte: ser milionário é somente o fruto. E você já é esse, porque você foi chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Só que precisa viver um processo. Precisa aprender, precisa estudar, precisa dedicar, precisa fazer, precisa conectar, e aí vai ter uma terra fértil. E da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Criar o primeiro milhão, mudar a sua vida financeira, antes precisa mudar o terreno que está ao seu coração. Porque é do meu coração que procede as fontes de vida. É do meu coração que eu tomo as decisões para aquilo que eu vou viver.
Não adianta nada você ficar numa corrida e falar, eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Vai ter o dinheiro e não vai saber como multiplicar, usufruir, como doar ele, como fazer bons negócios. E te provo isso. O dinheiro não muda a sua vida e o dinheiro não te deixa rico. Eu te provo isso. É só tu dar um Google agora e perguntar o resultado da vida daqueles que ganharam na Mega Sena no Brasil. 80% deles ficam mais pobres do que eram depois de até 2 anos. Por quê? Porque eles tão ricos que a única coisa que eles tinham era dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Riqueza é uma mentalidade. Riqueza é sobre uma mentalidade. É você entender o seguinte, que o jogo da vida é sobre uma maratona. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse conceito é que muda a sua vida. É esse conceito que você tem agora que vai começar a te levar para um outro nível. Por quê? Porque você vai começar a ter discernimento, vai começar a ter prudência. Quantos entraram numa roubada com amigos porque foram imprudentes? Quantos entraram em roubadas de negócios ou perderam dinheiro porque foram imprudentes? E eu vou te falar mais uma coisa que vai dar um putz aí, vai explodir o seu coração. Às vezes você fala, não, eu quero construir meu primeiro milhão. Presta atenção, você já fez isso. Você já fez 1 milhão na sua vida. A grande maioria, talvez 80% que esteja na live já fizeram 1 milhão. Não, para pensar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Dos 16 até agora. Calcula aí. Se fosse um salário mínimo que você ganhou na sua vida toda. Presta atenção. 16 para 40 são 24. 24 vezes 12 vezes 160. Calcula aí. Quanto que você já faturou na sua vida? Você já fez mais de 1 milhão. Qual foi o problema? A linha do tempo. Talvez você tenha produzido 1 milhão em 24 anos. Por quê? Porque foi a energia que você deu e colocou em 24 anos. Quer remir o tempo? Faça uma compressão de tempo. A intensidade distorce a realidade. Não, eu não sei se isso explodiu a sua cabeça aí, porque se isso não explodir, não sei o que vai explodir. O Edilson, comecei a trabalhar com 12 anos, tem 57. Em 45 anos, ele já produziu. E se foi empresário, algumas vezes já produziu múltiplas vezes isso. Qual é o problema? O problema foi disseminada, a energia disseminada nesses anos todos. Por que não faz uma compressão de tempo? E a energia que você destinou em 45 anos, Edilson, coloca isso em 1 ano. Coloca isso em 6 meses. Coloca isso em 2 anos. E produz exatamente a mesma coisa. Lembra sobre aquela árvore? Crescer rápido. Intensidade distorce a realidade. Você já é o fruto, amigo. Ei, presta atenção, já é o fruto. Isso aqui não é um papo motivacional, um papo teologia da prosperidade, um papo sobre uma sessão de coach. Não, moço. Isso aqui só estou te revelando algo que você já sabe. Já é o fruto. Ou alguém que atingiu esse estado financeiro era alguém diferente na infância do que é agora. É a mesma pessoa, presta atenção, o DNA é o mesmo. A formação é a mesma, não existe nada a não ser aquele que absorveu. A semente e o fruto são os mesmos, só mudam a fase. É exatamente assim você, do hoje e do primeiro milhão. Somente você do hoje e dos múltiplos milhões. E quando eu falo isso, é só porque é o tema da nossa semana e é mensurável, que você consegue tocar e palpar, mas é exatamente você do hoje e do marido melhor,
do hoje e da esposa melhor, do hoje e do bom pai, do hoje e do bom profissional. É exatamente a mesma coisa, só que precisa passar pelas fases. Fase 1, coração duro. Fase 2, permito, começo a gerar frutos, só que não tem muito conhecimento. Fase 3, começa a crescer só abafado, mas vou crescer tão rápido, bum, vou explodir. E fase 4, qualquer semente lançada, qualquer oportunidade que eu recebo, eu gero o resultado 30, 60 e a 100 por 1. Dá um putz aí. Você entende isso? Respira fundo assim, ó. Só para a gente oxigenar a parte do outro cérebro. Foi produzido muito glutamato no seu cérebro. Depois você pesquisa aí o poder do glutamato. Quem perguntou por que bloqueou os comentários no Instagram? Tá bloqueado lá, Gabriel? Acho que o Instagram tá meio bugado hoje, né? Ou é por causa da transmissão? Teve que jogar para lá. Não sei. Então vamos lá, é o seguinte, só para você entender. Semente versus frutos. Coloca aí, semente versus fruto. A única coisa que separa esses dois é o tempo. Aquilo que é uma semente e aquilo que é o fruto. Ela já sabe quem elas são. É exatamente a mesma coisa. Ou você já viu uma semente de maçã gerar laranja. Você já viu uma melancia gerar abóbora? Não, a semente de melancia gera um fruto melancia. A semente de morango gera um fruto morango. Uma semente de laranja gera um fruto laranja. O que difere os dois é somente o tempo. Eu te pergunto, quanto tempo você vai buscar esse fruto, vai gerar esse fruto? Porque você já é a semente, já tem a semente. Você já é uma terra fértil. Só precisa cultivar, esperar o tempo. E eu posso remir, eu te mostro o que é remir o tempo. Se você pegar uma semente, e agora isso aqui vai explodir a sua cabeça, por isso que eu pedi para você respirar. Se você pegar uma semente e colocar ela na terra, vai gerar um tempo. E a terra não é um ambiente controlado. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A terra não é um ambiente controlado. Por quê? Porque tem o, o agir do sol, o agir do vento, o agir da temperatura, o agir de outras pessoas, o agir do pH da água. Tudo existe uma série de variáveis que pode acelerar ou retroceder o processo de crescimento, acelerar ou frear o crescimento do processo da semente virando fruto. Existem várias coisas. E é por isso que os frutos que são cultivados, às vezes em casa, ou alguém que não tem muita habilidade, eles nascem cada um de um formato. Por quê? Porque não esteve no ambiente controlado. Você quer ter uma padronização. Em 2020, eu tive uma empresa de microvegetais, microgreens. O que são microgreens? São micros vegetais. Eles têm 40 vezes mais nutrientes do que um vegetal normal. E a gente criava em estufas. Comprava sementes produzidas, não era qualquer tipo de semente, eram sementes boas e produzidas. Você colocava ali e cada sementinha gerava um pezinho, um fruto, dava um fruto. Ó, a galera que entende substratos, nutrientes, tudo isso é uma série de variáveis. Por que a gente fazia numa estufa? Porque dentro da estufa era um ambiente controlado. Se você for colocar semente na terra, isso não é um ambiente controlado. Vai ter que ter muito mais atenção sua, muito mais cuidado,
vai ter que estar muito mais em cima, porque não é um ambiente controlado. Mas se você pega a semente e planta ela dentro de uma estufa, dentro de um local, dentro de um laboratório, você consegue controlar o ambiente e não tem interferências de fora. Por que eu estou te falando isso? Porque essa semente você recebe precisa estar dentro de um laboratório. E o que é o laboratório? É o laboratório da sua mente, onde você tem as referências do seu passado, a direção do seu futuro e você produz um agora. Esse ambiente controlado é você olhar tudo que já deu certo na sua vida, tudo aquilo que não deu certo na sua vida, não ficar nem contemplando e nem se menosprezando por isso, mas olhar isso como uma referência. Eu vou lá, olho para o meu futuro, para onde eu quero e pum! Começo a ver os grandes resultados no presente. Porque se você olhar por um instante e pensar, quando é a época da colheita? Me fala, quando que é a época da colheita? Quando que se colhe algo? Se colhe no hoje. Nunca se colhe no amanhã. A colheita se colhe no hoje. Não, Thiago, vou semear e vou colher no futuro. Não, você vai colher no hoje. Aquele dia que você vai colher é no hoje. Então, um convite para você entender que o 459, tudo que a gente faz, quando você lê, quando você estuda, quando você entra no modo caverna, está fazendo o quê? Está entrando dentro de um laboratório. Convite para você hoje ser o primeiro milionário da família é entender que existem 4 tipos de solos e não somente 4 tipos de solos, mas fases para esse solo. Entender que você já é. Eu só preciso remir o tempo dessas fases, substituindo um coração duro, buscando conhecimento, crescendo rápido e gerando frutos. Então faça o seguinte, substitua esse coração duro, busque conhecimento, cresça rápido e fase 4, gere muitos frutos. Bora tocar o terror na terra, hoje é mais um dia para você fazer isso. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Bora tocar o terror na terra. A Celene perguntou, então, se eu transbordo hoje, eu colho o fruto hoje? Hoje você colhe os frutos do que você semeou lá atrás. Mas a colheita, ela é todo dia. É sempre no hoje. Qual o horário da sua live ao vivo? Juliana, eu tô sem live. Na verdade, eu tenho uma aula só na quinta-feira, às 10 horas do Brasil. Quinta-feira, 10 horas do Brasil, eu tenho uma aula. Mas eu tô sem fazer live agora. Tá bom? Bora que tem a aula do SPR, para quem é SPR, 10 e 1. Agora, aprender sobre empreendedorismo. Tamo juntos, até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Sintam-se amados por mim. Eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Deixa eu ver. Acho que tem uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Deixa eu ver se está lá ainda. Tem uma caixinha que o time colocou ontem. Se você quiser aparecer lá, tem algumas respostas para fazer aqui, mas faz o seguinte, coloca lá hashtag 459 e aí eu já sei que é vocês e eu respondo cada uma no particular aí. Bom? Sinta-se amados por mim, bora tocar o terror na terra. Todos os dias, 4h59, eu e uma galera estamos aqui para compartilhar com vocês esse laboratório de aceleração da sua semente. Depois vai lá no direct, me manda uma mensagem, fala o que mais tem sentido para você, o que mais explodiu a sua cabeça aí, tá bom? Valeu, gente. Tamo juntos. Tchau, tchau.